Vamos responder essa pergunta começando pela definição de espiritismo. O espiritismo é uma filosofia espiritualista de bases científicas e consequências ético-morais. É muito comum as pessoas começarem pelas consequências. Discutir a moralidade, a ética de um conceito é muito complicado se você não sabe baseado em que essa ética e essa moral está sendo construída. Eu pergunto às vezes a alguns espíritas, quando vamos decidir isso é certo ou errado dentro da visão espírita, quais são os princípios em que se baseia a ética espírita? E as pessoas ficam confusas. Eu digo assim, tem um capítulo do Livro dos Espíritos, terceira parte, e a pessoa fica confusa. As leis morais. Leis morais são conceitos de comportamento, de certo e de errado, conceitos éticos. Então, o espiritismo se baseia, ou seja, você quer começar pelo final. Bom, então devo começar por onde? Pela filosofia, o Livro dos Espíritos? É muito interessante, mas se você lê o Livro dos Espíritos, é muito interessante, mas, vírgula. O que eu vou dizer contraria o anterior. Eu acho interessante, mas é muito fantasioso. Mas porque você não tem a estrutura onde foi montada esta tese filosófica. Por isso, para aqueles que não conhecem o espiritismo, qual seria o método de acesso mais interessante? Eu sempre sugiro a história do espiritismo ou a história do espiritualismo, essa tradução, de Arthur Conan Doyle. Primeiro porque Conan Doyle é um escritor extraordinário, é o autor de Sherlock Holmes. Ele era um entusiasta do espiritismo. Mas, quando esse livro foi lançado, a história do espiritualismo, os críticos estavam preparados para receber mal o livro. E no comentário foram agradavelmente surpreendidos pela imparcialidade e lisura com que ele escreveu. Eles acharam que seria alguma coisa ufanista, mas não. Ele foi bem criterioso, ele disse tanto pró quanto contra. Falou a respeito dos dados históricos com total imparcialidade, não tentando vender uma ideia. Então, se você não sabe o que é o espiritismo, é muito interessante você começar pela história do espiritismo, que fala sobre os fatos históricos que deram origem a essa ideia. E ele nem aborda Kardec diretamente. Ele fala sobre fatos históricos que deixaram a sociedade entusiasmada com a ideia da imortalidade da alma. Então é um livro interessante, é um livro histórico. Arthur Conan Doyle é um escritor extraordinário. Eu não preciso nem dizer, Sherlock Holmes é um dos livros mais vendidos e traduzidos no mundo. Ele escreve muitíssimo bem. Existem os livros de pessoas quando o espiritismo ainda não existia, que vão usar o mesmo vocabulário que você utilizaria. Eu vejo muitos livros espíritas para iniciantes em que a pessoa já começa com jargão, com algumas palavras que a pessoa não compreende. E sempre me leva à seguinte situação. Eu sou de uma geração onde não havia celular, não havia computador, não havia um mundo digital. E eu já era adulta, mãe, quando surgiu o computador. E quando eu recebi o meu primeiro computador, eu não sabia utilizar. Então veio um jovem para me explicar como usar o equipamento. Ele começou a falar e parecia que ele estava usando um idioma estranho. Eu não entendi uma palavra do que ele dizia. Clique aqui, faça. Eu disse, o que é clicar? Pensa bem, hoje é um vocábulo totalmente normal, incorporado ao dia a dia, ao vocabulário de todas as pessoas. Mas, para aqueles que nunca viram um computador antes, o que é clicar? E aí eu não consegui, e eu me acho uma pessoa relativamente inteligente, mas não conseguia. E o jovem foi ficando impaciente, e quase assim, na sua idade já não dá mais. Mais ou menos nesse sentido. Ele não foi deselegante, mas a impaciência era clara. E eu, assim, desisti, não vou, porque a proposta do equipamento era muito útil. Aí eu fui numa livraria, e perguntei, você tem livro de informática para crianças? Ele disse, qual idade? Mal lê, 6 até 8 anos. Sim. E ele me deu um livro ilustrado, onde todas as coisas óbvias eram descritas, porque você não parte do pressuposto que a criança já sabe. Então, todos os vocábulos estavam assim, de uma maneira bem fácil, e aí eu consegui realmente, por que ele não disse logo ligar o botão? E eu fui, e com aquele livro eu comecei
a entrar no universo da informática. Então, a partir daí, foi uma lição que eu aprendi. Toda vez que eu quero adentrar uma ideia que eu não conheço, eu começo com livros infantis. Mas nesse caso, no Espiritismo, você comece com pessoas que também não conheciam o Espiritismo, estavam começando a desenvolver a ideia. Então, quando olha o Escritor Extraordinário, A História do Espiritismo, um outro livro que me agradou profundamente foi um livro sobre uma médium que realizava uma série de trabalho, não é muito conhecida, chamado Um Caso de Desmaterialização. O escritor é Alexander Aksakov, um cientista, e ele estava pesquisando uma médium e os acontecimentos que se realizavam naquelas sessões. Então, ele não sabia, estava investigando, não tinha ideia, e você acompanha o pensamento dele sobre as dúvidas, que é o que acontece com qualquer pessoa diante de um negócio desconhecido. E a partir desses livros iniciais, você tem um panorama de como o Espiritismo surgiu, o caldeirão cultural, os acontecimentos da Europa na época, e você começa a situar. E você vai crescer dentro dessa ideia junto com pessoas que não sabiam disso. Esse é o começo. Então, você vai ter a estrutura histórica, as bases que deram origem ao que a gente chama hoje de Espiritismo. Não, mas eu quero especificamente o Espiritismo de Allan Kardec. E existe um livro, As Mesas Girantes, que fala sobre a situação que deu origem ao Livro dos Espíritos e à pesquisa de Kardec. E lá, no livro Mesas Girantes, você vai ter o panorama histórico. Depois que você imergiu nesse universo, e você já tem uma ideia de onde aquelas coisas surgiram, você já criou o interesse, já criou a possibilidade, será que isso é real? Quais as consequências desses fatos? Aí você pega o Livro dos Espíritos, que é o quê? A filosofia por trás dos fatos. Então, filosofia de bases científicas. Como assim? Fundamentos. Porque o Espiritismo, a filosofia espiritualista, espírita, ela está fundamentada em acontecimentos históricos, acontecimentos práticos, acontecimentos que podem ser avaliados, medidos e que não devem ser de antemão aceitos. Por quê? Porque eu acho não, com o meu contato, o mundo espiritual prefere dúvidas sinceras do que certezas falsas. Então, se você tem dúvidas, por que escondê-las? Porque se elas forem sinceras, se você tiver abertura disso, os seus questionamentos normalmente serão respondidos. Todas as vezes que eu questionei o mundo espiritual, eles atenderam com tranquilidade. E as minhas dúvidas eram muitas. Eu nunca fui conversar com um médium, alguém, sem alguns truques na manga, né? Por exemplo, uma mensagem para quebrar o gelo no bolso. Sobre o que é a mensagem? Para confirmar se existe ou não. Por quê? Porque, eu já disse num outro vídeo, ingenuidade não é virtude. Aceitar tudo sem nenhum tipo de avaliação é até um desprezo por aqueles nomes históricos, aqueles cientistas que arriscaram a carreira, a reputação, para confirmar determinados fenômenos, como William Crookes, por exemplo, Alexander Aksakov, César Lombroso, Botsano, tantos cientistas que arriscaram sua carreira, sua vida, a posteridade, para legar para nós esse inestimável conteúdo. Então, ler esses livros históricos, contendo as primeiras pesquisas, aí sim, o Livro dos Espíritos. Bom, e como é que a gente estuda, então, a ideia espírita? Sabendo dos fatos que deram origem a essa tese filosófica, o Livro dos Espíritos está, a grosso modo, dividido em 4 partes. A primeira, das causas primárias. Tá? São respostas dos espíritos. Eu tenho que concordar com isso? Não. Até porque, no mundo espiritual, existem níveis e gradações de conhecimento. Em geral, no Livro dos Espíritos, juntaram espíritos interessados em trazer a tese da imortalidade para os seres humanos, para esse nosso universo físico. Então, você tem pessoas com certo gabarito para responder. Mas muitas das coisas não ficaram muito claras. Por quê? Porque eles não podem tirar a tarefa principal, que é o seu crescimento intelecto-moral. Então, porque se de repente eles dessem todas as respostas, para que estudar? Para que desenvolver? Espero eles darem alguma coisa. Isso aqui é um mundo virtual, então a gente não deveria viver aqui.
Entendam que a limitação da informação está diretamente proporcional à sua necessidade de aprendizado. Seria o mesmo que dar as respostas da prova. Então você deve desenvolver as suas respostas, você deve desenvolver as suas explicações. Então, para que serve a comunicação? É como se fosse a esperança, a luz no fim do túnel. Resista, persista, consiga, vale a pena lutar. Porque quando a gente começa a observar o comportamento de algumas pessoas, as coisas se pensam, mas não tem nenhum sentido a vida. E aí essa sensação de nulidade que Viktor Frankl fala pode tirar a nossa paz, tirar o nosso entusiasmo de viver. E a única coisa que nos faz resistir a todos os problemas é a certeza de que a sua vida tem significado. A comunicabilidade dos espíritos dá esse significado. Resista, lute, supere, vale a pena viver. Então, essa é uma das abordagens mais significativas da tese espírita. Então, a primeira parte são as causas primárias, as explicações gerais, mas são explicações não tão precisas como algumas pessoas gostariam, porque essa é função dos estudiosos, definir as partículas, definir como se aconteceu, a precisão das datas, das fórmulas. Isso é o trabalho do cientista. Mas isso não invalida a tese espírita, que é filosófica. Então, quando se fala do éter, ou ao conceito de átomo, partícula indivisível, o átomo como conceito filosófico ainda está sendo buscado. E algumas colocações do Livro dos Espíritos são extraordinárias para você procurar, principalmente quando ele fala sobre luz coagulada. Isso em 1857, e depois a gente vê Einstein falando sobre energia e massa, é muito interessante. A segunda parte é o mundo dos espíritos, as relações do mundo espiritual. São várias perguntas de Kardec a respeito de encarnação, vida após a morte, as múltiplas vidas, reencarnação, relações com o mundo espiritual, tudo isso na segunda parte. Então a segunda parte é aquela que gera mais curiosidade. A terceira parte é a fundamentação ética do espiritismo, as leis morais. Então, eu sempre, quando falo a respeito, falo sobre critérios de avaliação da realidade. Seus aspectos cognitivos, verdadeiro ou falso, seus aspectos éticos, bom e mal, e seus aspectos estéticos, bonito e feio. Quando nós avaliamos a realidade dentro dos critérios éticos, a gente chega à conclusão sobre o certo e errado, isso está certo, está errado. Mas critério é a régua que você usa para medir essa realidade. Mas que tipo de medida tem essa régua? É decimal ou imperial? É polegada ou centímetros? Faz diferença? Faz. Então, se você está usando critérios espiritualistas para avaliar a ética de alguma coisa, a resposta será diferente daquele que usa o conceito materialista para fazer a mesma análise. Então, quais são os princípios espíritas que você usa para nortear o certo e errado? No caso do Livro dos Espíritos, as leis morais. E quais são elas? Eu faço assim um mapa mental, né? Em que você vai colocando, divina e natural, lei da adoração, do trabalho, da reprodução. E aí você vai e avalia, faça um mapa mental. Aí você tem uma visão sobre quais são as bases, os princípios éticos em que o espírita se baseia para avaliar o certo e errado, o bom e mal. Então, o estudo do Livro dos Espíritos, ele deve ser feito construindo a estrutura que você precisa para pensar e avaliar a realidade. Então, um estudo bem construído vai respeitar esses três aspectos: aspecto científico, filosófico e ético-moral. Então, o científico, quais foram os fatos históricos, os acontecimentos, as pesquisas que deram origem à tese espírita? Como é que Allan Kardec chegou ali? Ele parou e teve uma ideia, eu pensei. Não. Os acontecimentos, os homens que deram origem a esse caldeirão, a essa efervescência de questionamento. E aí tem a filosofia, que seria a explicação em aqueles atos. Então, primeiro você reconhece os fatos e aí constrói uma tese para tentar explicá-los. E qual seria a consequência disso? É o que torna o espiritismo esse grupo de pessoas que estudam, que tentam aquela questão de fora da caridade não há salvação. Isso é uma máxima espírita? Não, isso é uma consequência.
Fora da caridade não há salvação é uma consequência da tese filosófica espírita. Mas você entende isso perfeitamente quando você reconhece as leis morais, o significado, nossas relações, o que é que define. Uma vez que você reconhece a imortalidade da alma, as coisas ficam diferentes. Essa questão do merecimento, por exemplo, usa-se muito a palavra merecimento. No meio material é meritocracia. Então, para quem é reencarnacionista, não é nenhuma coisa em discussão. Por quê? A cada um segundo os seus méritos. É uma questão da reencarnação. Então, a resposta espírita com relação à justiça ou injustiça de algum acontecimento, ela vem de princípios diferentes daquele que faz uma leitura materialista. Uma leitura materialista vai encontrar uma incongruência e uma falta total de sentido nos acontecimentos. Não há justiça, nem poderia ser, uma vez que as pessoas não são iguais e nascem em condições totalmente diferentes. Então, isso parte do pressuposto que não há justiça nessa existência. E qualquer tentativa é vã. Mas, dentro de princípios éticos espíritas, essa leitura é impossível. Porque dentro da reencarnação, você passa a reconhecer que as aparentes diferenças genéticas ou vantagens vêm da repetição de acontecimentos. Porque o que você conquista é seu para a eternidade. E que na reencarnação você imprime a esse novo corpo essas características. Então ele já nasceu com uma vantagem em termos intelectuais? Não, ele conquistou essas vantagens intelectuais ao longo de várias experiências encarnatórias. Não, ele conquistou essa vantagem e assim você passa a reconhecer que cada um mantém as suas conquistas. Ah, mas eu não entendi a questão do esquecimento. Quando você lê o Livro dos Espíritos, começa a fazer sentido. Quando você nota que essa vida física é mais ou menos como Matrix. Eu sempre falo do filme Matrix porque dá uma metáfora muito interessante. Então, fim da vida, game over. Quer tentar de novo? E aí você tenta com uma nova vida conquistar aquelas coisas. E o que você conquista permanece. Na nova vida, você já vem com as conquistas que você conseguiu na vida anterior. Exatamente como um jogo de videogame. Você entrou, fez diversas conquistas. Sua vida acabou. Você adquire uma nova vida, mas as suas conquistas permanecem com você. Então, quando você entra novamente no jogo, você não entra no primeiro nível. Você já está no quinto. Então, várias pessoas vão entrar no jogo com você, no primeiro, no segundo, mas você está no quinto nível. E nenhum daqueles outros que sabem que o jogo está acontecendo acha que isso está errado. Afinal, você já conquistou várias coisas antes de entrar no próximo nível. Então, o Livro dos Espíritos, analise, por exemplo, o índice. Tente fazer mapas mentais, coloque, organize as coisas na sua mente de maneira que faça sentido. Não faça aleatoriamente. Por quê? Você tem que ter um panorama geral para se incorporar na ideia. Então, eu sugeri que você faça uma avaliação histórica, depois desenvolva a parte filosófica e então sim entre nas consequências ético-morais. Existem alguns livrinhos que eu acho interessantes que podem anexar valor a esse seu estudo. Eu coloquei alguns, aí vocês podem ver os links na descrição. Por exemplo, professor José Carlos Leal, O que o Espiritismo não é, Avaliação Histórica dos Fenômenos da Reencarnação, vários outros livrinhos. São livros objetivos, é quase um roteiro. Então ele fala de maneira simples, bem objetiva. Se você quiser aprofundar, tem a bibliografia. E aí você aprofunda o conhecimento. Então o livro O que o Espiritismo não é, justamente para você não entrar naquela avaliação preconceituosa antes de tomar conhecimento do conteúdo. Então, essa é uma sugestão. Espero que tenha sido útil para você. Muita paz.